Olá, meu querido, minha querida. Um breve estudo sobre o Dia das Bruxas, o Halloween, tirado do site bbc.com. Halloween. Dia das Bruxas é um festival ligado à cultura americana, mas celebrado em diversos países. O Dia das Bruxas é conhecido mundialmente como feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween, véspera do um dia santo, algo assim. Mas hoje em dia é celebrado em diversos outros países do mundo, inclusive no Brasil, onde os hábitos como o de ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar de festas à fantasia vêm se tornando mais comuns. Mas sua origem pouco a pouco tem a ver com o senso comum atual sobre a festa popular. Entenda a seguir como ela surgiu. De onde vem o nome? Halloween tem as suas raízes na cultura americana, mas no Reino Unido seu nome deriva de All Hallows Eve. Hallow é um termo antigo para santo e Eve é o mesmo que véspera. Véspera. O termo designava até o século XVI a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Holly é santo, né? Hallow é um termo antigo para santo, né? E Eve é véspera, véspera de dia santo, comemorado 31 de outubro. Dia 1º é o dia de todos os santos, né? Da Igreja Católica. Mas uma coisa é a etimologia do seu nome, outra completamente diferente é a origem do Halloween moderno. Como a festa começou? Fogueiras estão presentes há muito tempo em celebrações de Halloween. Desde o século XVIII, historiadores apontam para um antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o festival celta de Samhain. O termo significa fim do verão. O Samhain durava 3 dias e começava em 31 de outubro. Segundo acadêmicos, era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Estudos recentes destacam que o Samhain tinha entre suas maiores marcas as fogueiras e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. O problema com esta teoria é que ela se baseia em poucas evidências além da época do ano em que os festivais eram realizados. A comemoração, a linguagem e o significado do festival de outubro mudavam conforme a região. Os galeses celebravam, por exemplo, Calan Gaeaf. Há pontos em comum entre este festival realizado no país de Gales e a celebração do Samhain, predominantemente irlandesa e escocesa, mas há muitas diferenças também. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro, a data do Samhain. Não se tem certeza se Gregório III ou seu sucessor Gregório IV tornaram a celebração do Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de cristianizar o Samhain, que é o mais provável, né? Porque a Igreja Católica ela cristianizou, né? Assim como o Natal, festas pagãs. Mas quaisquer que fossem seus motivos, a nova data para este dia fez com que a celebração cristã dos santos e de Samhain fossem unidos. Assim, as tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando. Como surgiu o Dia das Bruxas? Um dos hábitos mais comuns do Halloween é fantasiar-se. O Dia das Bruxas que conhecemos hoje tornou forma entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita de Samhain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir bruxaria e a peste negra. Outro costume de Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou mulher. Dá para ver que o cristão não pode se envolver com esse tipo de festa. Não é uma festa para o cristão celebrar. É contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia. Em seu poema Halloween, escrito em 1786, o escocês Robert Burns descreve formas
com as quais uma pessoa jovem podia descobrir quem seria o seu grande amor. Muitos destes rituais de adivinhação envolviam a agricultura. Por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que em seu formato e sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade do futuro cônjuge. É igual aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer, né? Daquele trevo, o costume celta, né? Antigos povos do norte da França e da Inglaterra, se eu não me engano, país de Gales, mas norte da França, para aquele lado da Inglaterra, ali, mais ou menos para aquele lado ali eram os antigos bruxos celtas, né? Que praticavam isso, se envolviam com esse festival pagão. Comer era um componente importante do Halloween, assim como de muitos outros festivais. Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças que iam de casa em casa cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, eles recebiam bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Igrejas de paróquias costumavam tocar seus hinos às vezes por toda a noite. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram bani-la, mas não conseguiram. Este ritual prosseguiu, apesar de muitas regularmente aplicadas a quem fizesse isso. Multas, né, regularmente aplicadas a quem fizesse isso. Como o festival chegou à América? Nos Estados Unidos, as abóboras entalhadas tornaram-se símbolo desta festa. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto a sua história e tradições. Não é coincidência que as primeiras reverências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem que descrevia como feriado inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural com rituais de colheita americanos. As maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram cidra, serviu junto com rosquinhas ou dognuts em inglês. O milho era uma cultura importante na agricultura americana e acabou entrando com tudo na simbologia característica do Halloween americano, tanto que no início do século XX, espantalhos, tipos de colheitas de milho, eram muito usados em decorações do Dia das Bruxas. Foi na América que a abóbora passou a ser símbolo do Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnipe, um tipo de nabo. Uma lenda sobre um ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava como um morto-vivo, deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram uma marca do Halloween americano, marcado pelas cores laranja e preta. Ele andava na floresta e a espécie que fez o acordo com o diabo, se ele não atormentasse, ele não queimava. E tinha uma cruz pegando fogo e dentro com uma abóbora. Aí mais ou menos isso, aí por isso que é Jack O'Lantern, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas é mais ou menos essa pronúncia, né? Como se fosse lanterna do Jack, baseada nessa lenda da floresta aí de Jack que atormentou o diabo, foi mais esperto que o diabo, algo desse tipo assim. Por isso que o nome Jack O'Lantern, né? Uma lanterna, geralmente é uma lanterna, uma vela dentro de uma lanterna, usado para iluminar na noite do Halloween. Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna dos doces ou travessuras. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos para pregar peças. Tornou-se um hábito nesta época do ano entre os americanos a partir dos anos 1920. As brincadeiras podiam acabar ficando violentas, como ocorreu durante a Grande Depressão, e se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e doces podiam ser comprados facilmente. Mas as tradições mais populares do Halloween, de usar fantasias e pregar sustos, não têm qualquer relação com doces. Ela veio após a transmissão pelo rádio da Guerra dos Mundos, do escritor inglês H. G. Wells. Gerou uma grande confusão quando foi ao ar em 30 de outubro de 1938.
Ao concluir, o autor-diretor americano Orson Welles deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha do Halloween e comparou seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar um susto nas pessoas. E quanto ao Halloween moderno? Festival se popularizou e é comemorado hoje até mesmo na China, mas o Halloween é o maior feriado não cristão nos Estados Unidos. Em 2010 superou tanto o Dia dos Namorados e a Páscoa como a data em que mais se vende chocolates. Ao longo dos anos foi exportado para outros países, entre eles o Brasil. Por aqui, desde 2003, também se celebra nesta mesma data o Dia de Seize, fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas. Em sua era moderna, o Halloween continuou a criar sua própria mitologia. Em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Ellen Perfeito decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseticida contra formigas para crianças que ela considerava velhas demais para brincar de doce ou travessuras. Logo espalhava-se a lenda urbana de maçãs recheadas com lâminas de barbear e doces embebidos em arsênico ou drogas alucinógenas. Atualmente o festival tem diferentes finalidades. Celebra os mortos ou a época de colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dado a oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. Ele permite subverter normais sociais, como evitar contato com estranhos ou explorar o lado negro do comportamento humano. Une religião, natureza, morte e romance. Talvez seja esse o motivo de sua grande popularidade. Então tá aí do site. Conhecimento nunca é demais. Compartilhe, analise, reflita. E não é uma festa cristã. E o cristão não deve comemorar, não deve cristianizar um festival pagão. Com respeito a quem pratica, com respeito a quem crê, com respeito a quem acredita, com respeito à crença alheia, mas tem a sua origem lá nos rituais celtas, dos bruxos, dos pagãos, e está fora da Bíblia. Então o cristão tem que respeitar quem acredita, quem crê e quem segue essa crença, essa religião celta, mas como cristão não podemos concordar. Temos que respeitar, mas não concordar e nem celebrar o Halloween de nenhuma forma. Não cristianizar o paganismo celta. Ok? Esse é mais um estudo. Talvez faça um outro aí para complementar esse vídeo aí. Muito obrigado. Compartilhe. Divulgue aí nas redes sociais esse vídeo. Ok? Forte abraço. Um abraço.